Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando neste planeta, não é mesmo? Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual. Você está lendo algo, está lendo um livro. Isso se chama literacia, não espiritualidade, não é? Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de seus bens ou de seu negócio. Então, nós acumulamos todas essas coisas somente para aprimorar essa vida. Mas isso foi completamente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade. Você mencionou em algumas ocasiões que não podemos ignorar o corpo material que nos foi dado e que devemos viver com ele. Mas como encontrar um equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual? Onde exatamente devemos estabelecer esse limite, Sadhguru? Veja, antes de mais nada, não há desequilíbrio. O desequilíbrio surgiu apenas por causa de ensinamentos ridículos. Em primeiro lugar, não existe isso de espiritual e material. Mesmo que você seja espiritual, você está caminhando nesse planeta, não é mesmo? Isso é material? Ou você vai e caminha no espaço? Isso é material? Então, como você separa essas duas coisas? Esses tipos de ensinamentos e esses tipos de ditados, esses tipos de confusões foram criados por pessoas que não são espirituais em sua experiência. Elas são espirituais porque, como dizer, é um modismo cultural. Alguém lê alguma coisa e pensa que é espiritual. Você está lendo algo, você está lendo um livro. Isso é chamado de literacia, não de espiritualidade, não é? Ah, eu li este livro, então me tornei espiritual. Isso não existe. Tudo o que estou perguntando é, vamos tirar essa palavra porque é a palavra mais corrompida? Se você disser espiritualidade, alguém pensa em céu, alguém pensa em Deus, alguém pensa em alguma coisa com forma de ovo flutuando. Deixe essa palavra para lá. Você com certeza tem um corpo, é visível. Você tem uma mente, certo? Você tem emoções. Mas há também energia de vida por trás disso, não é? Existe uma vida? Você é uma vida? Isso é uma pergunta. Você é uma vida? Então não vamos dar a ela nenhum outro nome. Existe uma vida? Todo o material físico que você acumulou de fora, não é? Isso é apenas a comida que você comeu? Sim ou não? O que você chama de meu corpo é apenas a comida que você comeu ou é apenas um pedaço do planeta? O que era solo se tornou comida, o que era comida se tornou carne e osso. E agora estamos aqui sentados. Acumulamos este corpo depois de um certo tempo. Não nascemos assim. Você acumulou isso lentamente, pedaço por pedaço, não é? Pouco a pouco. Da mesma forma, o que quer que esteja na sua mente, o que quer que seja o conteúdo da sua mente, isso também foi acumulado de fora, não é mesmo? Então isto é um monte de comida, isto é um monte de impressões. Qualquer coisa que você acumule, qualquer coisa que você tenha acumulado, você pode alegar ser seu, mas nunca pode dizer, isso sou eu, não é mesmo? Olá? Agora mesmo, enquanto falo, vou pegar essa jarra. Ela ficou muito famosa, essa jarra. Essa é a minha jarra. Se eu disser, essa é a minha jarra, você pensará, Sadhguru tem algum problema. Mas vamos ouvi-lo, todos dizem que ele é sábio. Depois de algum tempo, eu digo, isso sou eu? Então vocês dirão, vamos para casa. Eu não disse isso, senhora. Estava apenas sugerindo, não estava dizendo. Porque, a partir do momento que eu disser, isso sou eu, você saberá que eu fiquei louco? Sim ou não? No momento em que eu disser, eu sou essa jarra, você sabe que sou um caso perdido, não é mesmo? Então, isso está acontecendo com você diariamente?
A comida aparece em seu prato, você diz, essa é a minha comida. Você come ela e então diz, este sou eu? Louco ou não? Olá? Então, definitivamente você entende, o que você acumula pode ser seu, no máximo, mas não pode jamais ser você, não é mesmo? Isso está entendido? Então, tudo o que é material em você foi acumulado do exterior, não é? Mas para acumular tudo isso, é necessário algo fundamental que junte tudo isso. Não vamos dar um nome a isso, vamos apenas chamar de vida, por enquanto. Você é uma vida, mas você acumulou um corpo, acumulou informações e se tornou assim. Agora, se você está experienciando apenas o que você acumulou, isto é, suas estruturas fisiológicas e psicológicas, isso significa que você está passando pelo processo da vida sem ter tocado a vida, nunca. Somente os aspectos superficiais que você acumulou, você está apenas experienciando os acessórios da vida. Veja, hoje, quando as pessoas usam a palavra vida, você tem que filtrar isso, pois elas podem estar falando do seu trabalho, podem estar falando de sua família, podem estar falando de seu cachorro, podem estar falando de sua riqueza ou do seu negócio. Quando elas dizem minha vida, você tem que entender do que diabos elas estão falando. Elas não estão falando sobre a vida, sim. Elas estão falando sobre tantas coisas, acessórios. Acessórios não são a coisa real, não é? É como se, por uma questão estética, se você tiver uma saia, você vai adicionar adornos nela. Agora, isso ocorreu muitas vezes nas sociedades, aconteceu com muitas pessoas. Elas foram colocando adornos, os adornos chamaram tanta atenção que as pessoas se esqueceram de vestir a saia. Essa é uma maneira constrangedora de viver, não é? Isso é tudo o que está acontecendo com a humanidade agora. Eles acumularam tantas coisas e agora se esqueceram do que é a base. Apenas para facilitar que essa vida aconteça melhor, acumulamos tudo isso, não é? Sim ou não? Tudo o que acumulamos, incluindo nossa educação, você está se educando porque você acredita que se eu for bem educada, minha vida será boa. Você vai se casar, por quê? Porque pensa, se eu estiver com alguém que eu goste, minha vida será boa. Você tem filhos, por quê? Porque alguém convenceu você de que se você tiver filhos, a vida ficará melhor. Você tem um cachorro, por quê? Porque você entendeu que se tiver um cachorro, talvez a vida seja melhor. Quando ninguém mais for confiável, o cachorro estará lá. Sim. Não é apenas o melhor amigo do homem, é também o das mulheres hoje em dia. Assim, nós acumulamos todas essas coisas apenas para aprimorar esta vida, mas isso foi totalmente esquecido. Então, se isso vier à sua atenção, usamos esta palavra, a mais corrompida, chamada espiritualidade. Isso significa que você começou a experienciar algo além do físico. A razão por eu estar dizendo isso é, agora toda a sua experiência de vida é limitada a ver, ouvir, sentir, provar e tocar. É dessa maneira que você sabe que existe um mundo. É dessa maneira que você sabe que está existindo agora. Se você tirar uma sonequinha, a primeira coisa é, eu irei desaparecer na sua experiência, sim ou não? Um pouco mais significa que todos desaparecerão. Então você também desaparece, não é? Sim ou não? Veja, você está vivo, o coração está batendo, até o cérebro está funcionando, tudo está funcionando, mas na sua experiência não há você, não existe o mundo, não tem ninguém, não é? Tudo o que aconteceu foi, os 5 órgãos sensoriais desativaram, apenas isso. Então agora toda a sua experiência de vida é apenas através desses 5 sentidos. Esses 5 sentidos, na própria natureza das coisas, só podem experienciar aquilo que é físico. Veja, você só enxerga, na verdade, aquilo que para a luz tem que ser opaco, não apenas físico. Até mesmo o ar é físico, mas você não enxerga, simplesmente porque somente se ele for opaco, se parar a luz, você consegue enxergar. Suponhamos que minha mão não pare a luz, você não vai vê-la, não é? Você está vendo minhas outras 2 mãos? Não, porque elas não param a luz.
Tudo que não para a luz, você não vê. Mas o ar não é vital para a sua vida? Olá? Só porque você não enxerga ele, podemos dispensar ele? Ele é importante, vital. Da mesma forma, a vida que você é não está visível para esses dois olhos, mas é a coisa mais vital, não é? Então, não há necessidade de equilibrar. Eles estão todos perfeitamente equilibrados, é por isso que você está viva. O processo espiritual não significa que você vai inventar algo. A espiritualidade sempre foi referida como realização. Realização significa o quê? Algo que sempre esteve ali e eu era estúpido o suficiente para não ver. Hoje eu vi. Eu não inventei nada, eu não criei nada. Algo que sempre esteve ali, hoje eu vi. Mesmo estando o tempo todo aqui, eu não vi isso, somente hoje eu vi. Isso é realização. Isso não é uma conquista, não é uma aquisição, não é outra coisa, é apenas realização. Então, a realização não muda nenhuma dinâmica de vida, ela é apenas o que é. Mas por você ter realizado, de repente você está empoderado. Só porque percebemos que o planeta é redondo, em um dado momento, isso nos empoderou de tantas maneiras, não é? Se pensássemos que fosse plano, pensávamos assim um tempo atrás. Não, mas nós apenas realizamos, não o tornamos redondo. Ele sempre foi redondo, mas pensávamos que era plano, mas um dia realizamos que era redondo, e como isso mudou nossa vida, não é? Da mesma forma, o processo espiritual significa apenas isso. Você não está fazendo nada, você apenas começou a ver tudo da forma que é, ao invés de imaginar alguma outra coisa. E ver as coisas como elas são é o maior empoderamento que você pode ter, não é? Na sua vida, quer você queira engenhar, ou gerir um comércio, ou fazer biologia, a coisa mais importante é ver as coisas como elas são, não é? Se você não vir as coisas como elas são, tudo o que você fizer estará errado. Não uma coisa, tudo o que você fizer estará errado. Suponha que achamos que a Terra é plana e fizemos 1000 cálculos sobre este planeta. Tudo, não uma coisinha, tudo estará errado, não é? Então, sem a realização, não uma coisa, tudo estará errado com a vida.